Olá! No vídeo de hoje eu quero te falar um pouquinho sobre o medo. Será que os medos que você carrega são seus ou você está carregando os medos de outras pessoas? No vídeo de hoje quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do medo, esse sentimento aí tão comum, né? Tão presente aí nas nossas vidas. A gente precisa aprender algumas coisas a respeito desse sentimento, aprender a lidar com ele, entender algumas características. Em primeiro lugar, quero te falar que o medo, se for aí de uma forma equilibrada, é algo bom, é algo positivo aí para sua vida. Se você tiver um equilíbrio para lidar com esse sentimento, o medo vai te privar de algumas situações, vai fazer com que você não se arrisque tanto, com que você analise melhor as situações. Porém, se ele for em excesso, ele vai te tornar um escravo. Um outro ponto muito interessante que eu quero refletir com vocês antes de falar de você ser o escravo do medo, é se o medo que você sente é algo seu, legitimamente seu, ou é algo que você vem trazendo aí dos teus pais, das pessoas que criaram você. Acredite, o medo é transmitido. O medo é transmitido como uma herança para as nossas vidas. E você precisa parar, identificar, se analisar. Poxa, esse medo é legítimo meu? Esse medo é de algo que eu vivenciei na minha infância, que eu vi os meus pais passando? Quantas pessoas hoje têm medo de ser traídas porque viu acontecendo na vida do seu pai, na vida da sua mãe? Muitas pessoas têm medo de arriscar, muitas pessoas têm medo de investir porque viu o pai, a mãe investindo e quebrando financeiramente e se perdendo financeiramente. Muitas pessoas têm medo de casar porque tem medo, né, do divórcio, tem medo aí da separação porque viu os seus pais se divorciando. Enfim, são inúmeros os medos. Muitas mulheres têm medo de abortar porque viram medos. Muitas mulheres têm medo de abortar porque viram pessoas na sua família, pessoas muito próximas, tendo vários abortos espontâneos. Medo da morte, medo de doenças como câncer. E não é um medo simples não, tem pessoas que começam a generalizar, que faz desses medos os seus fantasmas e carrega esses medos aí a todo custo, não se liberando desses medos. Porém, você precisa identificar, parar e analisar. Esse medo é um medo legítimo meu? É um medo legítimo da minha história? Ou esse medo pertence à história de uma outra pessoa? Você precisa fazer essa distinção, identificando, né, se é algo propriamente dito aí seu, né, natural, que deve ser levado com equilíbrio, ou não. Se for algo de outra pessoa, se for algo do teu passado, você precisa abrir mão desse medo, porque você não nasceu para viver a história dos teus pais. Você não nasceu para reprisar a história das suas tias, dos seus tios, de pessoas que você viu aí ao longo da sua criação, ao longo da sua formação. Você nasceu para viver a sua história. E seria muito trágico a gente viver aí reproduzindo medos, né? Sermos reprodutores de medos. Bom, eu me lembro que a minha mãe sempre teve muito medo de escuro e ela transmitiu isso pra mim. Foi algo assim muito natural. Eu nem sabia por que eu tinha medo de escuro, não tinha algo concreto. É natural as crianças, né, terem medo ali de escuro, é um pouco natural, porque de repente ali você não enxerga o que tá ali, é algo que você não sabe, o que vem ali do escuro, a criança imagina muitas coisas, mas eu cresci com esse medo. E quando eu tinha 22 anos de idade, eu resolvi me posicionar. Estava passando por uma fase de transição, muitas mudanças na minha vida, e esse foi o primeiro desafio que eu fiz para mim mesma. Vou dormir no escuro, com 22 anos. Lembro que apaguei a luz, chorei muito por várias situações que estavam acontecendo na minha vida e pelo escuro também. E a partir dali eu falei, hoje eu vou enfrentar esse medo, porque esse medo não me pertence. Esse é um medo que minha mãe carregava, né? E não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com a infância dela, tinha a ver com os traumas dela, não tinha nada a ver comigo. E me lembro que depois disso eu ainda conversei com a minha mãe, comecei a orientar ela, os benefícios de você dormir no escuro, que fazia super bem pra saúde. Até hoje eu durmo no escuro, durmo super bem, pra glória de Deus. E eu identifiquei que esse medo não era legítimo meu. Então,
Primeira lição para você: identifique entre vários assuntos todos os medos que você tiver, todos os medos que você sentir. Medo de ser abandonada, medo de ser rejeitado, enfim, são vários, diversos. Pare, pense e observe. Isso é meu, isso é do meu pai, isso é da minha mãe. Se for uma situação do teu pai, da tua mãe, ó, abre mão, que você não tem nada a ver com a história deles. Você foi criado ali, né? Obviamente por eles, mas você precisa abrir mão dos medos deles para você poder viver a tua história a partir aí dos teus medos. Bom, outro ponto que eu quero falar aqui com vocês: você atrai os teus medos. Você atrai os teus medos. Jó falou justamente isso no capítulo 3, no verso 25. Ele fala assim: o que eu sempre temi veio sobre mim, o que eu tanto receava me aconteceu. Então você precisa estar atento com isso, sabe? Aquele medo assim, ai, vou cair. Você cai. Você naturalmente, porque você tá atraindo, ai, que medo de cair, ai, que medo de sofrer, ai, que medo. E justamente nessa situação que você teme, que você acaba se machucando. Então você precisa tomar muito cuidado. O medo, ele traz consequências sérias para as nossas vidas. O medo te aprisiona, o medo te paralisa, o medo te torna um escravo. Você se torna escravo daquela situação. Você não vai adiante. Mais ou menos o exemplo que eu falei do escuro, né? A gente tem medo normalmente de algo desconhecido, de algo que nós não vivemos, né? E normalmente quando você tem medo do escuro ali, imagina quando é criança, né? Não sei se você adulto passa por isso, mas imagina ali, tem monstro que tem isso, você liga a luz, não tem nada. Então muitas das vezes você tá preso em um medo, você tá preso em uma situação, você tem medo de casar, você tem medo de repente de ter filho, você tem medo de estudar, você tem medo de evoluir em áreas que você viu pessoas fracassando, e na verdade esse medo é um fantasma que não existe, que só existe na sua cabeça, que só existe aí no teu intelecto. Bom, eu não sei se os medos que você carrega hoje são coisas do teu passado, né? Você precisa se analisar em relação a isso, verificar o que é seu e o que não é, e vivenciar somente aquilo que de fato Deus tem para sua vida. Porém, independente se esse medo é seu, se esse medo veio lançado aí de alguma situação, de alguém que você viu, né? Você precisa entender que cada um tem a sua história, que aquela pessoa passou por aquilo porque era a história dela, não necessariamente vai ser a sua. Óbvio, se você vê alguém fracassando em algumas áreas, você vai ficar mais cauteloso, vai ficar mais esperto, né, em relação a isso, mas não entendendo que você vai passar pela mesma situação. Porém, independentemente do medo que você tenha, seja de qual origem ele for, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor retira, lança fora todo o medo. Em 1 João 4,18 fala justamente isso. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Todo o medo. Quem é o perfeito amor? O perfeito amor é Cristo. O perfeito amor é Jesus. Ele retira todo medo, porque à medida com que você se relaciona com Ele, Ele te mostra quem você é e Ele te mostra quem Ele é. Você entendendo quem Ele é, você vai ter segurança nele para caminhar, para seguir. Imagina aí uma situação onde você esteja num prédio que está pegando fogo, que tem uma situação ali de perigo, né? E aparece ali bombeiro, uma equipe profissionalizada, né, com a cama elástica ali. Você vai ter segurança. A pessoa olha e fala assim: olha, vem, eu tô aqui, eu vou te pegar. Você tem segurança. Essa segurança você precisa ter em Cristo. Você precisa conhecer a capacidade dele. Ali no exemplo que eu dei, você conhece, poxa, ele tem capacidade técnica, o bombeiro, ele sabe como fazer o salvamento. Você precisa entender qual é a capacidade de Jesus. Qual é a capacidade dele? A Bíblia vai falar em vários versículos sobre não temas, ou seja, não tenha medo. Vários versículos na Bíblia falam a respeito disso, mas eu separei um em especial, que está em João 6:20, que é justamente ali uma situação de medo, né? Onde eles estão no mar e aparece Cristo. E ele fala o quê? Sou eu. Não tenham medo. Essa passagem fala justamente ali
de uma madrugada, de uma situação ali medrosa, uma situação que gera um medo, que gera uma certa tensão. E Jesus fala para Pedro, né? Continua olhando aqui para mim, olha para mim que você vai cair. Pedro, ousado, quer andar sobre as águas e ele precisa manter o olhar fixo ali em Jesus, mas ele olha ali para algumas situações, ele olha para algumas diversidades, né? Eu quero te falar que você precisa ter um olhar atento em Jesus. Você precisa fixar os teus olhos nele para vencer os teus medos, para vencer essas situações que estão tentando te aterrorizar. E eu vou falar sobre esse olhar fixo no próximo vídeo.